água, só bebendo água. Tem pessoas jejuando por uma semana. Tem pessoas que estão comendo só uma refeição por dia e comendo somente uma vez. Outros estão jejuando de diferentes maneiras. Mas o que eu quero te desafiar, se junte a nós e faça o seu melhor. Estamos na última semana. 2 semanas já foram, só falta uma. Você está contando os dias, né? Somente mais uma semana. Eu quero te desafiar essa semana. Talvez você está jejuando bem devagarzinho, só tirando algumas coisas. Eu quero desafiar. Vamos fazer algo mais. Eu quero te desafiar. Se você não está jejuando, jejue 24 horas. Se você está jejuando 24, faz 2 dias, 3 dias. Eu te posso garantir, você não vai morrer. Você vai ficar mais saudável. Eu já jejuei muitos dias, mas faça o seu melhor. Se você está grávida ou você toma medicação, tudo bem, isso não é tempo para você. Mas você pode jejuar da internet, você pode jejuar de diferentes maneiras, se consagrando em oração. Talvez você pare de olhar na mídia social. E eu sei, todos nós podemos jejuar. Isso é um chamado para todos nós, todos os discípulos. E a mensagem de hoje é destronando ídolos, jejuando para uma vida plena, destronando ídolos, jejuando para uma vida plena. Muitas pessoas me perguntam, pastor, por que jejuar? E se comida é boa? Por que jejuar? Você já fez essa pergunta a si mesmo? Por que eu devo jejuar? Comida é tão gostosa. Comida é uma bênção de Deus, um presente para nossa força, prazer e satisfação. Foi criada por Deus. Mas hoje em dia tem muita comida que não é de Deus. Tem muita comida que está só destruindo você, se você comer. Você tem que tomar cuidado. Mas Deus criou as árvores, os grãos. Mas o que eu vejo hoje, nesse mundo, nessa palavra que eu vou pregar hoje, até coisas boas podem se tornar perigosas se nós não temos autocontrole. Estão me entendendo o que eu estou falando? Mas se você não tem domínio próprio sobre isso, a comida se torna perigosa. Eu acredito que, como cristãos, nós precisamos entender que há pessoas na Bíblia, nesse livro, que perderam sua saúde, suas bênçãos e até suas vidas por causa de comida. Eu vou te mostrar na Bíblia. Pessoas perderam o que eles tinham por causa de comida. Comida é muito boa, mas pode ser uma armadilha se você não governar isso. Então prepare-se, porque você vai ouvir uma mensagem que pode mudar sua perspectiva sobre o jejum para sempre. Eu gostaria que essa mensagem tocasse você e você pudesse ser totalmente transformado. E como resultado, você vai ter uma vida melhor com Deus e também um corpo saudável. Que jejum é muito bom para o seu corpo. Essa batalha que vencemos no prato é apenas o começo da vitória em todas as outras áreas da nossa vida. Tem mais lá. Essa é uma batalha,
contra o prato, não é? against the saucepan. E às vezes contra a panela, é uma batalha. Sometimes we have shalom total. Às vezes a gente tem shalom total, a gente tem um tanto de comida. I need to try this. Eu quero comer esse aqui, eu quero comer esse aqui, esse aqui também. E quando você termina, seu prato tá grande. Blood brothers, Queridos, if we cannot control se a gente não consegue controlar nosso estômago, how can you expect como você pode your flesh? controlar a sua carne? If you don't control your Se você não controla o seu estômago, control your sexual como que você vai desire, controlar os seus desejos sexuais? pornography, Pornografia, smoking addiction, fumar, alcohol, álcool and even demoniac force. e até forças If you demoníacas. cannot control your stomach, Se você não controla o seu estômago, Satan, get out. como você pode falar, Satanás, saia desse lugar? Como você pode expulsar How can demônios? you face spiritual Como battle você pode enfrentar batalhas espirituais? if you cannot control your own stomach? Se você não controla seu próprio estômago. Fasting is Jejum é uma ferramenta poderosa que nos ajuda a quebrar vícios e maus hábitos e nos capacita com autoridade no mundo espiritual. every time Todas as vezes que você se humilha, jejua e ora, God is anointing you. Deus unge você para o ministério que Ele tem para a sua vida. I will give you some biblical Eu vou dar alguns exemplos bíblicos que mostram how hunger como fome or food ou comida destroy your pode life. destruir sua vida. Biblical example. Exemplos bíblicos Can destroy your life. que comida pode destruir sua vida. I want to start with the first. Eu quero começar com a primeira tentação de comida. What was the first sin? Qual foi o primeiro pecado que entrou no mundo? What was the first sin? Qual foi o primeiro pecado que entrou nesse mundo? Fala pra mim. The first sin. O primeiro pecado It was food temptation. foi uma tentação alimentar. The first sin. Primeiro pecado. Why? Por quê? Genesis 2. Em Gênesis 2, 16, 17, God created Deus criou muitas árvores, milhares de árvores. then he said, E Ele falou, look what he said. olha o que Ele falou, You are free você eat from coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, must exceto da árvore, jejue da árvore do conhecimento do bem e do mal. for when you Se você comer desse fruto, com certeza, você vai morrer. said, Deus falou, if you jejue. certainly die. Se você não fizer isso, você vai morrer. Genesis. E vamos ler Gênesis 3,16. The woman saw Então a mulher viu que a árvore era boa e que seu fruto parecia delicioso. woman saw that the fruit of the tree was Então o fruto da árvore era bom food. Wow. And pleasant to the eye. e prazeroso aos olhos. Ela falou, uau, que delícia. And also desirable to gain wisdom. E era um fruto que daria conhecimento. And E ela comeu do fruto she e also deu gave to her, ao seu esposo. Eita. and he didn't reject. E ele não rejeitou. Ele aceitou. Who was with her and he ate. Ele estava lá com ela e comeu também. It's Então, queridos, está bem claro. first temptation was A primeira tentação foi comida. told them to E Deus falou para se abastecer, abster. They disobeyed Mas eles desobedeceram upon themselves. e trouxeram o que sobre eles? What they brought upon O que themselves? veio sobre eles? Curse. Maldição, doença, What else more? Death. morte. They destroyed their life. Destruir a vida deles Food temptation. Look at por causa de uma tentação alimentar. spider. Look to the person next
Olha, fala para a pessoa do seu lado, cuidado com comida, The temptation is dangerous. que a tentação é grande. Yes. The first couple, listen me. O primeiro casal Destroy destruiu sua vida through a lack por of falta de domínio próprio sobre a comida. lack of self-control. Falta de domínio próprio da comida. Let's talk about another Vamos falar de outro problema de comida. Esau Esaú birthright. e seu direito de primogenitura. As example in Genesis 25. Está lá em Gênesis 25. Esau returned home. O Esaú, ele voltou para casa exausto de uma caçada. And the Bible says E a Bíblia diz so que ele estava com tanta fome que o seu irmão Jacó lhe ofereceu uma tigela de lentilhas in exchange. em troca do seu direito de primogenitura. Can you imagine? Você pode imaginar? Verse 31. Vamos ler versos 31 e 32 de capítulo 25. First, Então Jacó respondeu: birthright. primeiro, me venda seu direito de primogenitura. Estou morrendo de fome, Esaú falou. What good is the birthright De que me servem meus direitos de filho mais velho? in a moment of weakness? No momento de fraqueza e fome, Did not think. ele não pensou em Deus. He exchanged Ele trocou eternal bênçãos spiritual espirituais blessings eternas for a por um prato de comida. plate of food. Somente um prato de comida. Fasting is E por isso que jejum é tão importante. fasting Jejum transforms transforma carnal people pessoas carnais em pessoas espirituais. carnal people into spiritual people. And God is telling us E today, Deus está nos falando hoje. there are places Há lugares que você nunca alcançará you hunger até que tenha fome de Deus e jejue. The Bible shows A Bíblia nos mostra que Esaú perdeu seu direito de primogenitura porque ele alimentou sua fome com comida física em vez de buscar o alimento espiritual de Deus. there are many people E tem muitas pessoas que eles ficam trocando things coisas espirituais carnal people. por coisas carnais desse mundo. Let's talk about the people of Israel. Vamos falar também do povo de Israel no deserto. Outro exemplo, Because of food, que pessoas estão sendo destruídas por causa de comida, foi o povo de Israel, que Deus sustentava no deserto the daily com o maná diário. God was taking care of them. Deus estava cuidando deles com comida espiritual que vinha dos céus todos os dias. Starving. Eles não estavam passando fome. Taking care of Deus estava cuidando deles. Deus estava suprindo eles. but they came to long Mas eles for the place. ficaram com saudades do lugar de escravidão. Why? Por quê? Because of food. Por causa da comida. De novo, Number 11, 4 vamos ler Números 11, 4 e 5. The rubble with them E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo de comida Israelites dos egípcios, wailing and sad. pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: Meat to eat. quem nos dera comer a carne? Desire meat? Você está com vontade de comer carne? Are you desiring a barbecue? Está com vontade de comer um churrasco? After 25. Depois do dia 25. Look what they remember Lembra, from the time olha o que eles lembravam. God set them free. Deus libertou eles, estava indo para a terra prometida. God was giving them Deus estava dando food. a comida, o maná, Start looking back. e eles começaram a olhar para trás. We remember A gente lembra os peixes. Egypt. A gente queria comer no Egito porque lá era de graça. Also, the
os pepinos, os melões, os alhos silvestres, as cebolas. Você pode imaginar? Eles foram libertos, mas estavam olhando para trás. E sabe qual foi o resultado? O que aconteceu com eles? Todos eles morreram no deserto. Somente os filhos deles entraram na terra prometida. Cuidado. Você pode perder o que Deus tem para a sua vida por causa dos seus desejos carnais. E quando você jejua, você assume o controle dos seus desejos e você vai crescer no domínio próprio em todas as áreas da sua vida. E é por isso que Jesus falou, jejua. Jesus falou, quando você jejuar, não é se você for jejuar. Ele espera que a gente jejue. E que, quando você começa a ter o controle do seu estômago, você vai ter controle de todas as áreas da sua vida. Vamos falar de Jesus. Ele teve vitória sobre a tentação alimentar. Você vê que a Bíblia é totalmente ligada. E quando a gente tem a revelação, a gente começa a encontrar esses pontos. E qual foi a primeira tentação que nós vimos na história? Foi comida, não foi? E a humanidade falhou por causa da comida. Mas aí Jesus veio como o primeiro Adão, a Bíblia diz. E a primeira tentação de Jesus, depois de um longo período de jejum, vocês todos sabem, foi também comida. A primeira tentação foi de comida. A primeira tentação no jardim do Éden foi comida. E aí quando Jesus veio, a primeira coisa que Satanás tentou ele foi com comida também. Mas Jesus venceu. Jesus venceu. Você sabe por quê? Para te libertar também. Você era escravo de Satanás, mas Jesus veio. Eu vou libertar cada um. Você sabe a história toda, eu não vou ler tudo, mas em Mateus 1 e 2 diz que depois de um período de jejum de 40 dias, 40 dias e noite, Jesus sentiu fome e foi tentado pelo diabo. E no versículo 3 diz que a primeira tentação do diabo foi desafiar Jesus a transformar pedras em pão. E Jesus demonstrou que é possível vencer essa tentação. É possível vencer a tentação da comida. É possível. E Ele nos apoderou, através do Espírito Santo, a fazer a mesma coisa. Como, pastor? Vocês estão me seguindo aqui? Como você pode vencer? Qual que é a arma que Deus nos deu? Jejum. Jejum é a arma que Ele nos deu para vencer essas tentações. E Deus nos dá o domínio próprio sobre o consumo de comida, para que temos vida em abundância. Se você jejua de verdade, você vai desenvolver controle sobre esse tipo de pecado. Muitas pessoas olham para a sua vida e não entendem que isso é pecado. A Bíblia é clara, isso é pecado. E você vai desenvolver esse domínio próprio sobre comida e você vai crescer em domínio próprio em todas as outras áreas. Por que jejuar? O que jejum faz em nossas vidas? Primeiro ponto. Jejum é uma forma de nos humilhar e nos aproximar de Deus. Amém?
does fasting do in our O lives? que jejum faz então na nossa vida? Nos humilha Way to humble ourselves. e nos aproxima de Deus. Queridos, If you go to a nice restaurant, se você vai para um restaurante cheio de comida enjoy life, e curte a vida, eu tenho certeza de uma coisa: going to draw you near to God. isso não vai te levar para perto de Deus. If you go to a club and a nice place, Se você vai para um lugar legal, todo mundo está comendo ali, there's nothing wrong about não está errado isso. it. To draw you to near to Mas isso não te aproxima tanto de Deus. when you humble yourself, Mas quando você se humilha e jejua, it is so powerful. isso é poderoso. Fasting is powerful. Jejum é poderoso porque transforma você. Algumas pessoas falam: eu vou jejuar porque eu preciso de um novo trabalho. I need a new house. Eu vou jejuar porque eu preciso de uma casa, porque eu preciso de documentos, porque eu preciso de um marido, I need a wife. preciso de uma esposa. Okay, you can Tudo bem, você pode jejuar por causa disso, will not mas jejum move God. não vai mover a Deus, vai transformar você. Change it. E quando você muda, você está pronto para receber a bênção de Deus. With God. Porque o problema não está com Deus. Fasting. As pessoas falam: e Deus vai me dar aquilo. The problem is in. O problema está em você e em mim. And when we fast, we humble ourselves. E quando jejuamos, nós nos humilhamos. Our belly is empty. A barriga está vazia, mas você diz: Senhor, comida pode esperar, mas eu estou com fome da tua presença. To this position, E aí, nesse lugar, você está pronto para receber aquilo que Deus já tinha preparado para você. fasting is a way to humble ourselves. Então, isso é uma maneira de nos humilhar. David said that. Por isso que Davi falou isso. Salmo 35, 13. Yet Contudo, we were real. quando estavam doentes, I put on eu me vesti com pano de saco e me humilhei com jejum. fasting. He humbled. Ele se humilhou com jejum. Queridos, For me, there is nothing that can humble us. não tem nada que possa nos humilhar mais que jejum. You can do whatever you want. Você pode fazer o que você quiser. They're good for to pray. Pessoas gostam de orar, é bom, mas oração é fácil. I have prayed days, Eu nights. já orei dia, noite, Not so easy to fast. mas não é fácil jejuar vários dias. Humble, break us. Isso nos humilha e transforma as nossas vidas. Prepare to do. E aí você vai estar preparado para fazer o trabalho do ministério que Deus chamou você. Our fasting transforms us. Say that to the person. Fala para a pessoa do seu lado: jejum nos transforma. And now, E agora about the title of this message. eu quero falar um pouco do título dessa mensagem. When we fast, Quando jejuamos, God, nós removemos um Deus da nossa vida. when you fast, Quando jejuamos, remove a removemos um Deus da nossa vida. The Bible says that A Bíblia diz que comida é boa, also the Bible, this book, mas a Bíblia também nos alerta can become a God. Food can become que comida pode se tornar um ídolo. Vamos ler Filipenses 3, 18 e 19. follow me, please. Me siga, por favor. For as I have Pois, como já disse repetidas vezes, e agora tell you repito com lágrimas, with tears, many há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. their destiny O destino deles é a perdição,
Their God O Deus is, deles é o estômago. their God is, O Deus deles é o quê? O estômago. and their glory, E eles se gloriam their do que deveriam se envergonhar set on. e só pensam nas coisas terrenas. Look, brothers, Queridos, Philippians, this book, esse livro de Filipenses foi escrito pelo apóstolo Paulo to that church e ele escreveu para a igreja in Philippi. em Filipo. He wrote this letter to the E ele church. escreveu essa carta para eles. Wrote, E olha só o que ele falou. I am telling you again. Eu estou He was crying because of the church. The Eu estou lost chorando pela igreja. church. And he said, E ele dizia, his destruction. eles estão God indo para a perdição, stomach. porque o Deus deles é o estômago. Paul said Paulo falou that church, para aquela igreja, olha, you don't want to go to the cross. vocês não querem ser Enemy of the cross. crucificados, vocês estão Jesus se tornando inimigos da cruz. E Jesus nos chamou para ser o quê? Ele disse, se você quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, your cross. tome sua cruz e me siga. But nowadays people don't Mas want more. hoje em dia as pessoas não querem mais. Right gospel. Tem um evangelho muito leve que fala de prosperidade. Deus vai te prosperar, vai te abençoar. Not anymore in that gospel. E a cruz não está mais naquele evangelho. What we are teaching Mas o que estamos ensinando é o evangelho de Cristo, this cross. de Jesus. E nós temos que tomar essa cruz. For some Christians, E comida para alguns cristãos come one eye. tem se tornado um ídolo. And I want to ask you, do you have E eu quero te perguntar, você tem esse ídolo na sua vida? be careful. You have to look. Você precisa pensar sobre isso. This is why. God said, Deus disse, isso é um ídolo. you need to take this idol from Você precisa tirar esse ídolo da sua vida. you. I'm not saying that, Não estou falando que você não pode comer. Comida é uma bênção. but the problem is O different. problema é When you have no control, quando você não tem controle. Você nem consegue jejuar. idol. Porque se tornou um ídolo. É tão forte. Just as some idolize money, Algumas pessoas idolatram dinheiro. Tem gente que idolatra seu próprio estômago. so important. E por isso que jejum é tão importante para tirar esse Deus da sua vida. When you fast, you are Quando você jejua, você destrói ídolos. Romans. Em Romanos, God said the same. Again. o apóstolo Paulo falou a mesma coisa. Romanos 16, 18. Are not Pois essas pessoas não servem a Cristo, our Lord Christ, but nosso Senhor, mas seus próprios apetites. they are following their own Eles estão seguindo seus próprios apetites. Terceiro ponto. fasting when O practiced jejum, quando praticado periodicamente, develop what? nos ajuda a desenvolver o quê? Self-control. Domínio próprio. And self-control, E domínio próprio many people, é algo que muitos não têm. isn't it? Não é verdade? They lack self-control. Eles têm falta de domínio próprio They com lack comida, self-control with their eyes. com seus olhos, They cannot control their eyes. que não podem controlar seus They lack olhos, self-control in their minds, their suas thoughts. mentes, seus pensamentos, estão sempre pensando e olhando o que não deveria. And they have no self-control. Eles não têm controle sobre suas palavras, suas línguas. Não conseguem controlar, falam mentiras, They speak bad a maldição, palavras, and then palavrões. Isso é terrível. when you develop this Mas quando você desenvolve esse domínio próprio, e o jejum vai te ajudar nesse processo. when you fast, you learn Quando você jejua, você aprende a dominar say no. e dizer não ao seu desejo de comer. Develop E self-control. você vai desenvolvendo domínio em todas as áreas da sua vida. Você está entendendo o que eu estou falando? You
You are just fasting food. Você está jejuando comida, mas você está falando não para a sua vontade. Estamos, à medida que a gente obedece Deus, Jesus, que fala sobre jejum, você desenvolve na sua vida domínio próprio, e por causa que você desenvolve domínio próprio, você vai vencer em outras áreas também, com seus olhos, mente, palavras. Quando você jejua em obediência a Deus, o Espírito Santo vai produzir o fruto do Espírito na nossa vida. E lá em Gálatas, o último presente que Deus nos dá, o último dom que Deus nos dá lá na Bíblia que é mencionado é domínio próprio. Então o jejum vai trazer saúde para o seu corpo e você viverá muitos anos para cumprir seu propósito de vida. Queridos, até a ciência, os cientistas e médicos estão ensinando as pessoas a jejuar. 40 anos atrás eu nasci de novo. Ninguém falava disso. Médicos, se você vai no médico, você tem que comer 3 vezes e no meio de cada 2 horas você tem que comer. E que os médicos falavam anos atrás, quando eu nasci de novo. E se você googlar sobre os benefícios do jejum, você vai achar muita gente falando sobre isso. Eu estava assistindo. Esse é um pastor? É um cientista falando de jejum. Queridos, é tão poderoso. Eu aprendi esses princípios 40 anos atrás. Mas eu mantive-me obediente. Desde que eu nasci de novo, eu tenho jejuado toda semana. Normalmente eu jejuo 2 vezes por semana. E às vezes longo período. Às vezes 5, 10, 15 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias. Mas eu já jejuei muitas vezes. Mas sabe o que eu descobri? O jejum ajuda a sua saúde. Eu estou vivo na Irlanda por 18 anos. Eu mudei para cá há 18 anos atrás para começar essa igreja. E eu sempre jejuo. Você sabe quantas vezes eu fui para o hospital doente? Sabe quantas vezes eu fui? Nunca. Não estou falando que eu sou melhor que você, mas eu estou obedecendo a Deus. Mas agora os médicos estão falando isso. Jejua e você vai ter uma vida saudável. Mas eu já estava obedecendo Deus. Eu não estou preocupado com o que os médicos estão falando. Mas Deus nos falou para jejuar. Quem te criou? Deus. Se Deus te criou, Ele sabe como seu corpo funciona. E se Ele falou para jejuar, não desobedeça. Se você desobedece, você vai sofrer. Deixa eu correr aqui, gente. Quero falar tanta coisa. Empolgado. Mas eu quero falar um pouquinho com você o que os médicos têm falado sobre o seu corpo quando você jejua. Me siga aqui, eu vou ler rapidinho aqui. Quando você jejua, o uso da glicose armazenada e cetose. Nas primeiras horas do seu jejum, o corpo usa o glicogênio. Depois ele começa a queimar gordura para energia. E você vai ficar mais magro. Entrando em cetose, um processo que promove a perda de peso e reduz a gordura corporal. Isso são médicos. Outra coisa que acontece quando você jejua, autofagia.
triggers O autophagy. jejum desencadeia a autofagia, um processo de limpeza celular onde as células degradam e reciclam os componentes danificados. Isso é crucial para a manutenção celular, renovação, aumento da resistência ao estresse e tem efeitos protetores contra envelhecimento e algumas doenças neurodegenerativas e até mesmo contribuir para a saúde imunológica. When you are fasting, Quando você jejua, your body o seu corpo destrói cells that are not of células que não estão boas, células de câncer podem ser destruídas quando você jejum. É o que a Bíblia fala. Google and Você pode ir para o Google e aprender sobre isso. improve metabolic Melhora da saúde metabólica, insulin, melhora a sensibilidade à insulina e reduz os níveis de açúcar no sangue, ajudando a prevenir e combater o diabetes tipo 2. you can prevent Você pode prevenir. some food from your life. You can Se você tirar comida, você pode combater também a diabetes tipo 2. Saúde cerebral. increases the Aumenta a produção do BDNF, que significa fator neurotrófico derivado do cérebro, que é um benefício para a saúde neural. acts O jejum é como um adubo ou fertilizante para o cérebro. longevity. Longevidade. Studies Estudos mostram que o jejum aumenta a expectativa de vida. inflammation, Redução de inflamação. O jejum reduz marcadores de inflamação reduction linked. ligados a doenças crônicas. This is so wonderful. Isso é maravilhoso. Isso que são médicos falando. Centuries ago, Mas séculos, o meu Deus falou isso. centuries ago, Ele nos falou isso God said to his people of Israel, ao seu povo de Israel. Você vai jejuar no dia do, and God no dia do arrependimento. benefit of. E Deus sabe do benefício do jejum. Let's read Ephesians. Vamos ler Efésios 5:25. Instruindo nós a cuidar do nosso corpo. As pessoas falam, o que é importante é ir para o céu. É importante cuidar do seu corpo. Efésios 5:29 fala assim: além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo, mas antes alimenta-o e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Nós temos que cuidar do nosso corpo. 1 Coríntios agora 6, 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o quê? Templo do Espírito Santo, em que está em vocês, o qual receberam de Deus. Vocês já não são vocês mesmos. Foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Queridos, o seu corpo não pertence a você. Ele te comprou por um preço alto. E você tem que honrar quem vive dentro de você. Quando a gente considera todas as questões que vêm com a obesidade e nossa luta com comida, é impressionante perceber que tudo remonta ao primeiro pecado. Volta lá no primeiro pecado, porque eles não tiveram controle da comida. E alguns de nós não temos controle de comida. E aí, tudo volta no primeiro problema, primeiro pecado. E eu acredito, eu já conversei com muitos pastores, já desafiei muitos pastores e líderes.
porque tem muitos que estão destruindo suas vidas na maneira como eles comem e bebem. Estão destruindo as vidas deles. De repente, um ataque do coração. De repente estão doentes. Enfermidades, diabetes 2, por causa de muito açúcar, muita comida. E eu desafio pastores, eles, cuidado com que esse corpo pertence ao Senhor. Temos que tomar cuidado como a gente come. Tem líderes que comem até demais, bebem demais e consomem o que não precisam consumir, coisas que estão destruindo o nosso corpo. Cuidado. Você sabia que você pode morrer prematuro? As pessoas, eu vou morrer quando Deus me chamar. Não. Você pode morrer antes do tempo. Você pode morrer. Eu conheço textos bíblicos para te mostrar. Vou te mostrar somente um. Eclesiastes 7:17 diz: não seja demasiadamente perverso e nem seja tolo, porque você morreria antes da sua hora. A Bíblia diz que tem pessoas que são tolas. E porque eles são tolos, o que eles fazem? Vão morrer antes da hora. Porque são tolos. E muitos cristãos dentro da igreja, eles estão comendo de maneira muito ruim. E o que eles bebem. Você sabia que os médicos e nutricionistas dizem: você é o que você come, e a saúde que você tem está totalmente ligado com a sua dieta. Infelizmente, muitos cristãos estão se ferindo pela comida que eles comem. Queridos, eu tenho queridos amigos, pastores queridos, fiéis a Deus, e até líderes, pastores, que não tomaram conta da sua saúde e eles morreram nos 40, 50 anos. Não fala que foi vontade de Deus. E alguns deles estavam muito doentes, desenvolveram doença por causa de comida, como eu estou te falando. E aí, pessoas morrem prematuramente. Não é por causa de Deus, porque somos tolos, de acordo com a Bíblia. Que são pessoas que estão tolas, estão morrendo prematuramente. Temos muitas informações, não temos? À nossa disposição. Eu sei que todos vocês são médicos. Para dar uma receita como a gente perde peso. Todo mundo sabe falar. Se eu perguntar para você, não importa se você está grande ou pequeno, se eu te perguntar como eu posso ter uma boa dieta, o que eu preciso evitar? O que eu tenho que evitar para ter uma boa saúde? Açúcar, carboidratos. O que temos que parar de comer? Eu vou te dar alguma lista aqui. Eu pesquisei as piores comidas, médicos e na internet. As primeiras comidas, a pior comida do mundo: açúcar, doces, refrigerantes, diet ou normal. A falar, estou tomando Coca Zero. É a mesma coisa, é veneno do mesmo jeito.
sugary juices, sucos açucarados, ultra-processed, alimentos ultraprocessados, sausage, salsicha, salame, processed meat, mortadela, meat, carne processada, fast food. fast food. Sometimes I don't want to cook. Eu não quero cozinhar hoje. Oh, please, can I have some chicken? Can I have Some chicken? Yeah. You don't know what. If I have se eu tivesse, that I say this is poison, se eu te desse um veneno que falasse, você vai comer? but why you are eating this kind of food? E por que você come essas coisas? Because Porque não tem controle. Essa é a questão. if you are fast, you want to have control. Você está jejuando, você começa a ter controle. Full of sweet. Tem uma mesa cheia de doce. I have sometimes I am praying with Eu oro com óleo, oro e óleo. E eu saio dela sweet as a cheio de açúcar. E eu arrepio tudo. Eu sabe que vai te destruir. Temos que tomar cuidado. food is good, amen. Comida é boa. Say that food is bad. Não estou falando que comida é ruim. Have to have the control. Mas temos que ter controle. Food we are going to. Quanto vamos comer Kind of e que tipo de comida vamos comer. your body. Porque seu corpo não pertence a você, pertence a Deus. Deus tem um plano para você, um ministério. That God Você crê nisso, que Deus tem um plano para você? should die prematurely. Por que morrer prematuro? I don't want to die prematurely. Eu não quero morrer prematuro. I will never retire. Eu não quero nem Pastor said, "Oh, now I não quero parar de trabalhar. Eu não quero ir para morar perto da praia. Tem gente que fala isso, ter uma casa perto da praia. What I do is my passion. O que eu faço é minha paixão. To save. Eu quero pregar o evangelho e salvar pessoas até no último dia da minha vida. It's not my job. Porque esse não é meu trabalho, é minha missão, meu chamado. You are in this church. E se você está nessa igreja, Deus tem uma missão para você. Giving you talent. Deus te deu talentos e você tem que usar para a glória dele. Please take care of your body. Por favor, cuide do seu corpo. Vamos levantar. And I want you to go to the conclusion. Eu quero concluir agora. Por favor, não se mexa. I don't know Eu não sei what spoke to you. se Deus falou com você. I hope. Eu espero. Because God spoke to you. Porque Deus falou muito comigo. If you listen to God, Se você ouviu Deus hoje, be the same. você não pode ser o mesmo. You can live many years on this earth. Você Feel God's call. Or maybe the way that you are going, talvez a maneira como você está vivendo sem domínio próprio. and what fasting does, E o jejum, ele faz isso. Ele desenvolve controle sobre o seu estômago. of your eyes. E você vai ter controle dos seus olhos. Eyes Porque os seus olhos, not bring you to hell. talvez Eyes will. o seu estômago não está ajudando muito, mas o seu olhar com a comida. God said for us. E Deus falou para nós, para a gente jejuar, para a gente crescer nesse domínio. Porque quando você tem esse controle, sua vida vai ser melhor, espiritualmente e física. But also, as you fast, E à medida que você jejua, você vai ter uma vida melhor para servir ao Senhor. to give one answer. Eu quero que você dê uma resposta para Deus. Feche os seus olhos.